Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou gravar o vídeo sobre a correlação entre variáveis dependentes e independentes, né? Então aqui eu estou utilizando um exemplo de bioreatores. Então a ideia é que eu meça o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, o KLA, em função da rotação de um bioreator convencional, N, e a vazão de ar. Então, dada uma rotação e uma vazão de ar, eu vou dar um KLA. E eu forneci vários dados experimentais. Então, para 100 RPM e 1 litro por minuto de vazão de ar, eu tenho um KLA de 0,0107 segundo a menos 1. E assim para 200, 300 e para outras vazões de ar, né, até 1000 RPM e 5 litros por minuto. Isso um reator de 5 litros, né? Então, aqui estão os dados experimentais e a gente tem que agora ajustar os parâmetros de alfa, beta e gama, tá? Então, para aqueles dados experimentais da planilha do Excel, eu vou ajustar alfa, beta e gama. Então, vamos lá. Nesse exemplo agora, eu vou usar o Google Colaboratory para a gente programar um pouquinho em Python, tá? E não precisa instalar nada, o Google está dentro do Google Colaboratory, está dentro do Google Drive. Então é só inserir lá e trabalhar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então eu coloquei aqui de novo, depois eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, quem quiser. A primeira ideia é a gente carregar esses dados experimentais aqui no ambiente do Google Colaboratory. Então eu venho aqui, né, já está na pasta, daí eu pego o arquivo, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Fazer upload. Daí eu vou lá na pasta, está carregando e agora já está aqui, dados de entrada XLS. Eu vou utilizar duas metodologias, uma utilizando algoritmos genéticos e outra utilizando a função CurveFit, que é Levenberg-McQuarrie, tá? São métodos de otimização. Então, nessa primeira, algoritmos genéticos. Então, o que eu tenho que fazer, deixa eu tentar dar um Ctrl mais aqui. Eu vou também fechar essa aba para todo mundo enxergar. Então, eu vou importar as bibliotecas necessárias. Vou importar o Pandas, para a gente fazer a leitura do arquivo, o NumPy, que é os métodos numéricos, o Matplotlib para construir os gráficos, e, nesse caso aqui, o SciPy, e só importar a função de algoritmo genético. Então, usando o Pandas, eu vou utilizar o arquivo readExcel para ler o arquivo de entrada, tá? E a coluna 2 é o KLA, a coluna 0 é a rotação, né? Aqui eu coloquei PV, mas no fundo é a rotação. E aqui a vazão de gás na coluna 1. Então, se eu rodar esse arquivo, essa parte do programa, então já me dá os índices, a rotação, a vazão de gás e o KLA. Daí eu vou definir o modelo, né? Definir a equação onde a gente vai ajustar os parâmetros utilizando o algoritmo genético. Então vai ser um alfa, que eu chamei de W0. Aqui é a potência, mas no fundo é o que nós estamos trabalhando é a rotação. Rotação elevado a W1 vezes a vazão de gás elevado a W2. Aqui a função objetiva, que a gente quer minimizar o erro, né? Então, o que a gente faz? O KLA experimental, que a gente tem, versus o KLA predito, né? O KLA predito é o modelo utilizando KLA, PV, VG e os Ws. Então, é o KLA menos o KLA predito pelo modelo elevado ao quadrado,
dividido pelo número de elementos que a gente tem do KLA. Depois eu tiro a raiz quadrada disso daqui, a soma do erro da diferença dos quadrados, para a gente elevar ao quadrado, para a gente ter sempre essa diferença de forma positiva. Depois pode tirar a raiz. Então esse resp aqui vai ser a nossa função objetiva. E o resultado vai ser aplicar a função de algoritmo genético, utilizando a função objetiva, com os parâmetros, né, o W0, W1 e W2, variando de 0 a 2. Então, aqui eu posso colocar de menos 10 a 10, isso depende do valor que você conhece, né? Como eu já sei mais ou menos os valores, então eu coloquei um espectro um pouquinho mais estrito. Mas eu posso, por exemplo, vamos mudar aqui, ó, de 0 a 5. Vamos deixar de 0 a 5. Então, ele vai utilizar esses valores entre 0 e 5, vai chutar valores aleatórios e vai fazer o algoritmo genético até encontrar os valores que minimiza essa função objetiva. Daí aqui eles imprimem os parâmetros ótimos, constrói o modelo de predição e aqui estima o R quadrado, né? O coeficiente de correlação. Aqui eu vou construir os gráficos. Então, aqui é só para eu construir algumas linhas para me ajudar a visualizar o gráfico. Construindo os gráficos. E vamos rodar para ver se com esse parâmetro de 0 a 5 fica diferente. Vamos lá embaixo. Então, os parâmetros ótimos, alfa é 3,3 vezes 10 a menos 7. O beta é 1,7, então é a rotação elevada a 1,7. E o gama é elevado a 0,41. Percebam que aqui é as linhas que eu construí, né? X igual a Y, aqui 1,15 vezes X e aqui 0,85 vezes X. Então, mais ou menos 15% de erro, né? Então, no eixo X eu tenho o KLA experimental e no eixo Y o KLA estimado. Deu um R quadrado aí de 0,978. É a mesma coisa, agora utilizando o CurveFit. Então, essa foi a metodologia utilizada pela Aline, né, nossa aluna de graduação. Ela fez e eu estou aqui replicando. Importar os dados foi do mesmo modo, né, que eu usei o Colaboratório. Só agora importei também o CurveFit. Então, coloquei que Y é o KLA e o X é o PV e o VG. O PV aqui é a rotação e o VG é a vazão de gás. Também construiu a função. E o CurveFit eu dou o chute inicial. Por ser o método Levenberg-Marquardt, o P0, né, é os valores iniciais. O alfa, beta e gama 01, 01, 01. E daí aplica a função CurveFit, utilizando a função que a gente construiu aqui, a func, utilizando x, y e os valores iniciais. A, B e C é a resposta que sai no POP-T. Daí os parâmetros ótimos é o A, B e C. Aqui estima o R quadrado e aqui a mesma coisa para construir o gráfico. Vamos rodar. Então, percebam que também ficou muito bom o gráfico, né? A qualidade dos pontos se ajustou muito bem o modelo se ajustou muito bem aos pontos experimentais. 2,28 vezes 10 a menos 7, mais ou menos o mesmo valor, 1,81, lá deu 1,76. E o gama 0,41, com R quadrado também próximo de 0,98 aqui. Então tem uma pequena dispersão dos erros experimentais, né, dos pontos experimentais, mas de maneira geral ajustou muito bem. Então é isso, pessoal. Vamos voltar lá no algoritmo genético e vou tentar deixar um pouquinho mais estrito, voltar lá para o erro, né, o espectro, em vez de 0 a 5,
de 0 a 2, porque a gente viu que os resultados são próximos e ver se melhora um pouco a resolução, né? Então ficou muito próximo, tá? Não mudou muita coisa não, mas está dentro do erro de 15% aqui. Bem, era isso e valeu, até a próxima.